Fala galera, e no Internacional a iminente troca no comando técnico está próxima de acontecer. Diego Aguirre está mesmo de saída, independente ou não de um eventual convite da Associação Uruguaia de Futebol. Desde ontem pela manhã, terça-feira, até a noite desta quarta-feira, conversei com muitas pessoas próximas ao presidente Alessandro Barcelos, também dirigentes com bom trânsito dentro do estádio Beira-Rio e também com representantes aí dos profissionais especulados. E posso resumir em uma seguinte frase tudo o que apurei desde ontem pela manhã. O grande sonho é Eduardo Cudê, mas o ficha 1 e a realidade mais próxima é Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Neste conteúdo também, informações sobre Abel Braga e Roger Machado. Tudo, os detalhes, você vai saber agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, começo este conteúdo falando sobre o atual técnico do Internacional, Diego Aguirre. O que é certo, ele vai comandar a equipe nos últimos 2 jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, 8 da noite no Beira-Rio contra o Atlético Goianiense e na próxima quinta-feira diante do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista na última rodada do Campeonato Brasileiro. Depois disso, Aguirre vai deixar o estádio Beira-Rio. E isso independente do que acontecer com o Uruguai, a Associação Uruguaia de Futebol, se ele receber ou não este convite. Ontem à tarde, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, grande PVC, ele informou que o Uruguai fechou o cerco e teria definido o nome de Diego Aguirre para ser o substituto de Oscar Tabares, demitido após 15 anos. Informação esta negada com veemência por 2 dirigentes da Associação Uruguaia de Futebol com quem conversei. Eles garantem que o martelo ainda está longe de ser batido. Eles confirmam que Aguirre é sim um dos nomes, mas que ainda não há nenhuma definição por parte da seleção uruguaia. E o Inter, ele definiu por não ter a permanência e a sequência do trabalho de Aguirre em 2022 por alguns motivos. Muitos entendem que Aguirre não mostra muito repertório tático. Ele definiu uma escalação, enquanto o Inter ainda corria algum risco de rebaixamento lá ainda no meio da temporada, acertou uma escalação, mas não consegue avançar, não consegue sair do que já tinha armado, e esse é um time e um esquema um tanto quanto viciado, e o treinador uruguaio não consegue encontrar alternativas. Uma outra situação, muitos dirigentes até garantem que isso não está afetando o time dentro de campo, mas consideram que o desânimo do Aguirre nas entrevistas coletivas também é um ponto que chama bastante atenção. E a queda de desempenho da equipe, ela é muito grande. Basta ver, nos últimos 11 jogos, são apenas 2 vitórias, no Grenal e diante do Atlético Paranaense. Então, Aguirre, o que é certo, vai treinar o time nos últimos 2 jogos, mas depois não terá o seu trabalho tendo sequência no Beira-Rio, independente ou não da seleção uruguaia. Vamos a Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Fortaleza. Ele é o ficha 1, passa a ser a prioridade da direção do Inter para substituir a Diego Aguirre. O que acontece? O Vojvoda, ele faz um ótimo trabalho no Fortaleza. Fez aí especialmente um primeiro turno espetacular e é bem verdade que o clube cearense teve aí uma queda de desempenho no segundo turno. E diante disso, eu fui buscar também mais informações a partir da notícia que o grande Wagner Martins, o Vaguinha, divulgou que o Inter já fez contato com os representantes do treinador argentino.
E eu confirmei essa informação. E de fato ela procede. O Inter, sim, com seus representantes, já consultou a situação de Vojvoda no Fortaleza. O agente do treinador, por coincidência, é o mesmo de Eduardo Cudê no Celta, Christian Bragarnik, um dos empresários mais bem-sucedidos do futebol argentino. Ele administra a carreira de muitos técnicos e também de muitos atletas, entre eles Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional. E diante dessa informação que eu fui trabalhando desde ontem pela manhã, terça-feira, até este momento, 8 horas e 21 minutos desta quarta-feira, eu fui conversar com Sérgio Papelin, que é o executivo de futebol do Fortaleza. Questionei categoricamente a ele. Internacional, fez algum contato pelo Vojvoda? E ele me respondeu o seguinte: só o Vojvoda pode lhe responder, melhor dizendo. E o fato é o seguinte: se o Fortaleza vencer o Juventude na sexta-feira na Arena Castelão, ele garante vaga na próxima Libertadores em 2022. E com isso, tem uma cláusula de renovação automática no contrato de Vojvoda. Até o final de dezembro de 2022, uma valorização salarial bem expressiva e também o aumento de multa rescisória. Mas acontece que Vojvoda está valorizado e também tem uma outra situação de que o Flamengo pode fazer um convite para tentar levá-lo para a Gávea. Não é informação que eu tenho, é de que o Flamengo deve apostar aí todas as suas fichas em um eventual retorno de Jorge Jesus, que fez muito sucesso treinando o Flamengo. Mas caso não dê certo, Vojvoda, ele pode sim conversar com o rubro-negro carioca, mas isso só vai acontecer no final do Campeonato Brasileiro. Portanto, Juan Pablo Vojvoda é o ficha 1. Muitos me questionaram sobre Eduardo Cudê, técnico do Celta. É impossível neste momento um retorno de Cudê, até porque a multa é de 10 milhões de euros, cerca de 66 milhões de reais. Ele é o grande sonho, como eu disse lá no início do vídeo, só que essa situação ela só muda em caso de uma demissão do técnico argentino no clube espanhol. E surgiram aí algumas informações de que ele está desgastado, mas nesse momento é inviável o retorno de Cudê ao Beira-Rio, apesar da ótima relação que ele tem com o presidente Alessandro Barcelos, à época vice-futebol na gestão Marcelo Medeiros, e também com outras pessoas no Internacional. Mas hoje é impossível o retorno de Cudê. Abel Braga tem aí como trabalho importante e recente esta recuperação fantástica que teve o Inter na temporada de 2020 no Campeonato Brasileiro, levando o Colorado aí ao vice-campeonato, e faltou pouquinho aí para conquistar o título brasileiro depois de muitos anos. E também pesa a seu favor o histórico espetacular. Eu considero o Abel Braga um dos maiores técnicos da história do Inter. E o currículo fala por si só: campeão da Libertadores em 2006 contra o São Paulo, o Mundial diante do Barcelona e por aí vai. Mas, de acordo com o que apurei, o Abel hoje não voltaria para o Beira-Rio, apesar de ter esse desejo. Não é aí uma ideia da atual direção. Não tenho a informação de problemas de relacionamento de Abel Braga com Alessandro Barcelos. Inclusive, a informação que recebi é de que estas arestas aí foram aparadas no início do ano agora de 2021. Inclusive, teve uma conversa no último jogo da temporada de 2020, até porque o Campeonato Brasileiro de 20 ele se estendeu até fevereiro agora de 21, onde Abel Braga e Alessandro Barcelos em Salvador, em uma vitória do Inter por 2-1 contra o Bahia, eles se acertaram e não é problema de relacionamento em hipótese alguma. O fato é de que o Inter não tem nesse momento
a ideia de repatriar e de trazer novamente o Abelão para o Beira-Rio. Para fechar este vídeo, que está um pouco longo, mas é bem importante para que você fique bem ciente de tudo o que está acontecendo. Roger Machado, pouquíssimas chances. Com todas as pessoas que eu conversei, a possibilidade é muito pequena de Roger treinar o Internacional. Porque mesmo ele tendo um método e trabalhos de campo que são muito bons, e eu pude presenciar isso na prática como setorista na Rádio Bandeirantes e também acompanhando muitos trabalhos do Roger no Grêmio, ele tem alguns problemas que precisam ser melhorados, como por exemplo a gestão de elenco. Isso preocupa demais os atuais dirigentes do Internacional. Portanto, o Roger Machado, que chegou a ser levantado, hoje não tem a menor possibilidade de comandar o Colorado. Portanto, vamos lá. Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, o ficha 1 e passa a ser a prioridade nesse momento. Eduardo Cudê é um grande sonho, só que ele poderá se tornar realidade somente em caso de demissão de Cudê do Celta de Vigo. Caso contrário, não adianta alimentar expectativas. Abel Braga e Roger Machado, nenhuma chance, pelo menos neste momento, tá legal? Gostou do vídeo? Então faz o seguinte, dá aquele like, aquele joinha bacana e um grande abraço.